Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma sessão do terceiro simpósio Educação, Tecnologia e Sociedade, promovido pela linha de pesquisa Educação Tecnológica e Sociedade do Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência da UFMG. E hoje nós vamos contar com a participação e a apresentação da nossa turma de pesquisadores, mestrandos e mestrandas que estão iniciando seu percurso no programa, agora no ano de 2020, né? E eles terão um momento de exposição das suas pesquisas para falar delas, falar dos objetivos, apresentar um pouco a metodologia, a ideia do trabalho. Cada um deles serão 6 apresentadores. E depois nós vamos abrir para o debate, perguntas, pessoas que quiserem fazer alguma consideração, alguma observação e que eles possam responder, também se colocar, fazer algum esclarecimento, tá certo? Então a gente já vai começar, porque acabamos atrasando um pouquinho em razão de questões técnicas, tá certo? Eu já peço a desculpa da audiência. Nós vamos começar pela Sandra Regina. Ela vai apresentar, Sandra Regina Ribas, ela vai apresentar o trabalho dela para a gente. A palavra a Sandra aí. Boa sorte, boa tarde. Boa tarde, obrigada, professor Antônio. Boa tarde, colegas, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Sandra Ribas, a minha orientadora é a professora doutora Durcelina Irene Pimenta Arruda. O título da minha pesquisa é o uso da plataforma de programação por blocos do Scratch Junior, analisando o desenvolvimento do pensamento computacional na prática docente. Próximo. Nós vamos usar a definição de pensamento computacional do Christian Brackmann, 2017, que diz que o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver os problemas colaborativamente, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-lo eficazmente. O pensamento computacional, ele trabalha com esses 4 eixos, que é decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. E o objeto de pesquisa é o Scratch Junior, que é uma programação por código já apropriada para crianças de 4 a 7 anos. Pode passar. Essa tela é a interface da programação por blocos Scratch, disponível gratuitamente para download, um aplicativo para ser usado em tablet e em celular, que infelizmente ele ainda não tem para o Mac nem para o Windows. Ele trabalha com a associação desses blocos, que são identificados por cores e por ícones, que quando eles se sobrepõem, eles se associam, eles produzem uma narrativa. Já uma criança sem o letramento, sem alfabetização, ele já pode produzir narrativas gamificadas dentro de uma plataforma digital, então já introduzindo a alfabetização digital, o letramento desde cedo, antes junto, né, na verdade, paralela à alfabetização letrada. Pode passar, por favor. Eu trago o meu problema de pesquisa, uma pergunta, de que forma a programação por blocos, como o Scratch Junior, pode apoiar professores da escola pública básica em suas práticas pedagógicas no desenvolvimento dessa competência do pensamento computacional. O objetivo geral é analisar nos professores dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Belo Horizonte os níveis de compreensão e utilização do conceito de pensamento computacional nas suas práticas pedagógicas.
Essa pesquisa se justifica por investigar a possibilidade de fomentar o desenvolvimento do pensamento computacional nas práticas docentes de forma lúdica e acessível, para promover essa formação de um educando autônomo e capaz de lidar com os desafios do século XXI. Como metodologia, nós vamos trabalhar com uma pesquisa documental utilizando principalmente a Base Nacional Comum Curricular e o currículo do CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Utilizaremos a pesquisação com a formação de um grupo focal, que vão ser os professores da escola básica do ensino fundamental, dos anos iniciais, e pretendemos construir um mini curso que vai ser um recurso educacional, que o Promestre, a característica dele oferecer esse recurso pedagógico, né, o recurso educacional. Então, nós vamos construir um mini curso de formação docente em pensamento computacional nas práticas pedagógicas, com o objetivo de identificar e analisar essas percepções dos professores na sua aplicação no cotidiano da escola. E junto com esse grupo, vamos construir colaborativamente sugestões de implantação de práticas que envolvam esse desenvolvimento do pensamento computacional de forma plugada através do Scratch Junior e desplugada, sem nenhuma interface eletrônica, sem nenhuma conexão com artefatos eletrônicos. Eu trago como referencial teórico para essa pesquisa 3 eixos norteadores. Então, na aprendizagem criativa, principalmente com os 4 P's, né, que é paixão, projetos, pares e aprender brincando da aprendizagem criativa, trago o Mitchell Resnick, né, e o Papert. E como metodologia ativa, no eixo metodologia ativa, eu trago o José Moran e o José Valente, né, com a aprendizagem mão na massa, colaborativa, a personalização do ensino-aprendizagem e o aluno como sendo protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Já na programação desplugada, para utilizar, né, os pilares do pensamento computacional, na programação sem o artefato, eu trago, me ancoro, né, no Tim Bell, no André Raab e o Christian Brackman. Muito obrigada. Obrigado aí, a Sandra, pela exposição dos princípios da sua pesquisa, né, mostrando aí várias modalidades, né, do pensamento computacional que você pode usar na educação, no ensino fundamental. A próxima apresentação será da Patrícia. Patrícia? Da Patrícia, acertei. Da Patrícia Goulart. Ela vai destrinchar um pouco a pesquisa dela, mostrando as questões que estão ali. Patrícia Rabelo Goulart, a palavra é sua. Tudo bom, gente? Boa tarde. Meu nome é Patrícia. O tema do meu projeto de pesquisa é a utilização da realidade virtual e da realidade aumentada aí com alunos do ensino fundamental e principalmente nas escolas públicas. Eu queria iniciar falando brevemente um pouco dos aspectos da minha trajetória que eu acho que são relevantes assim, para o desenvolvimento do meu projeto. Eu sou graduada em Letras, licenciatura pela UFMG, e durante a minha graduação eu tive uma oportunidade de ser bolsista no Nucleopraxis, da FAI, que foi uma experiência que me permitiu ter um importante contato com a temática das tecnologias digitais de informação e comunicação. Atualmente eu sou professora efetiva da Rede Municipal de Contagem, e leciono há pouco mais de 4 anos. Diante dessa trajetória, eu escolhi trilhar os meus estudos acadêmicos na linha de pesquisa voltada para a educação tecnológica e sociedade. Meu professor orientador é o professor doutor Antônio José Lopes, que está aqui mediando a nossa apresentação de trabalhos. Eu escolhi particularmente o Promestre porque eu entendo que é um programa que contribui para a melhoria da educação brasileira. E minha pesquisa surgiu
da tentativa de colocar aí novas metodologias na minha própria prática docente. Então, eu vejo que tem muita relevância nesse sentido participar de um programa como esse. Assim, eu espero que a minha pesquisa traga aí contribuições, né, o meu estudo traga contribuições nesse sentido. Pode passar esse primeiro slide. O que é meu objeto de estudo? Eu pretendo estudar a realidade virtual e a realidade aumentada. Eu quero ver se elas são alternativas viáveis e se elas podem ser aplicadas enquanto tecnologias no âmbito educacional. A realidade virtual, ela simula um ambiente e permite uma interação com o mesmo. É um ambiente muito próximo do que seria o ambiente real, só que ele é simulado, né? De forma que os usuários, eles podem visualizar e manipular as representações. A realidade virtual, ela surgiu nos Estados Unidos, e ela surgiu em simuladores de voo para testes na década de 50. Então, eu coloquei aí na minha apresentação alguns slides de crianças usando aí o que seria o dispositivo chamado Google Cardboard, que foi uma forma aí mais barata de levar essa tecnologia para as pessoas, né? Então, a partir do uso do smartphone, eu consigo inserir ele dentro daquele dispositivo de papelão ali e conseguir visualizar aí um ambiente simulado em realidade virtual. A partir da evolução dessa tecnologia, também houve o desenvolvimento da realidade aumentada. Aí agora pode passar. A realidade aumentada, ela é um pouco diferente da realidade virtual. Ela une dois objetos, um do mundo virtual e outro do mundo real, de forma que as duas realidades, a digital e concreta, fiquem naquele ambiente, né? Então, tem uma interação aí do indivíduo com o universo que está aí fisicamente fora do alcance dele. Então, ele consegue, se vocês verem na imagem aí, a partir do celular, ele aponta para o papel e ele consegue visualizar o que seria uma coruja, né? Então, ele consegue utilizar a imagem real, que é do espaço que ele realmente está, e junto com ela aí a imagem da coruja, né? Então, eu consigo trazer elementos virtuais para o mundo real. Então, essas duas possibilidades são tecnologias consideradas muito avançadas, tecnologias de interface do homem com o computador, que dispõem de imagens gráficas tridimensionais, e elas são consideradas avançadas porque elas sobreporiam, né, elas superariam aí os limites da interface bidimensional das telas, que a gente está mais acostumado. Então, essa seria uma possibilidade na educação de explorar e construir o conhecimento sobre elementos e lugares que talvez sem esse recurso não seria possível, né? Só vendo na tela, só vendo impresso lá enquanto multimídia, não seria possível ter a mesma imersão, ter a mesma interação do que com esses recursos. Então, pode passar aí o slide. Então, qual que seria o nosso objetivo? Investigar, então, portanto, né, a realidade virtual e a realidade aumentada, ambas como instrumento para o aprendizado e desenvolvimento das atividades docentes no ensino fundamental. E aí a gente quer verificar, a partir da opinião dos professores e alunos, quais seriam as contribuições desse recurso. A minha pesquisa vai usar a metodologia bibliográfica documental e também numa pesquisa de campo com pesquisação. A pesquisação ela é caracterizada por uma interação entre os participantes e o pesquisador. Então, eu, enquanto pesquisadora, vou observar e atuar, né, junto a um grupo na escola para conseguir perceber a aplicação da realidade virtual aumentada nas turmas da escola que vai ser o alvo da minha pesquisa. O meu recurso então, elaborar um curso para docentes que pudesse ser disponibilizado numa plataforma virtual, pegando tudo isso que eu vou acumular durante a pesquisa e apresentar aí para os professores todo um arsenal teórico e prático, instruções de confecção desse óculos, instruções de como utilizar ambas as tecnologias e ferramentas. Então, também, junto com o curso, a ideia é fazer um repositório com essas aplicações, né, com essas informações que forem sendo acumuladas durante a pesquisa. Pode passar mais um. Qual que é a minha justificativa? A realidade virtual e aumentada, ela já é utilizada hoje em simulações cirúrgicas, em treinamentos, em games, enfim. Então, eu quero agora estudar a aplicação dela como recurso didático.
Uma das vantagens seria o fato dela oferecer essa experiência, como eu falei, imersiva, enfim. E ela apresentar um poder de ilustração, por ser tridimensional, muito superior, muito mais próximo à realidade que qualquer outra mídia atualmente. E ela ainda pode proporcionar a visão de diferentes ângulos. Então, ela seria aí uma extensão da sala de aula, uma extensão de tempo e de espaço. Então, as crianças, né, os adolescentes poderiam viajar aí para dentro do corpo humano, para museus internacionais e até mesmo para outras épocas históricas. Então, eu acho que seria um diferencial muito grande na educação, e se tiver uma viabilidade, se tiver embasada numa metodologia própria para seu uso, eu acho que é uma alternativa que poderia contemplar aí, muitas vantagens na educação, né? Então, a minha pesquisa, ela quer aprofundar a utilização desse recurso no entendimento de uma forma crítica e construir a mídia enquanto ferramenta, né? Então, a ideia não é usar ela só como uma novidade na sala de aula, mas trazer fundamentos que possam, de fato, proporcionar o uso dessa tecnologia. A gente sabe que, muitas vezes, quando uma tecnologia é incorporada, principalmente a gente está vendo agora, nessa época de ensino remoto, nessa época que a gente está vivenciando, muitas vezes uma tecnologia é incorporada, e por não ser incorporada com a metodologia correta, como ferramenta, ela acaba caindo em desuso, porque ela não atende ali os propósitos pedagógicos corretos, e aí, quando ela cai em desuso e ela deixa de ser novidade, ela acaba não sendo estudada mais. Então, a nossa ideia é estudar já com essa visão de fato, trazer um recurso que possa se sustentar, né? Ver se existe essa sustentabilidade desse recurso para a educação. Aí, em relação ao meu referencial teórico, eu quero estudar aí a inserção, né, e o impacto da TDIC na educação, e aí eu ia me amparar por Kensky, Levi, Vieira Pinto e outros teóricos, e nas questões referentes à realidade virtual aumentada, então, sobre a conceituação, a historiografia, porque tem uma história por trás dessas tecnologias, bem como assim, a contribuição prática do que já foi estudado em relação a isso hoje. Eu quero estudar a partir de Bricken, Kirner, Ciscoto e Torre. Tem muitos autores, inclusive estrangeiros, né, de língua inglesa e de língua espanhola, que também estão sendo considerados, mas no momento de desenvolvimento da minha pesquisa, esses foram os autores que eu vi que mais teriam condição de contribuir. E é isso, eu espero que a minha pesquisa traga aí e consiga atingir todos esses objetivos. Obrigada. Professor. O áudio está fechado, professor. Gente, o áudio está fechado. Perdão a todos. Nós ainda lidarmos com essa tecnologia como uma ferramenta de interação, né? Interação por via da interatividade apresenta esses probleminhas, né? Eu fechei o áudio aqui porque em casa, né, sempre ocorrem ruídos, conversas. Portanto, eu peço perdão aí. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. E agora nós vamos ficar com a apresentação da Flávia Carolina Craveiro. Flávia pode apresentar para a gente a sua pesquisa, a sua proposição. Boa tarde a todos, a todas e a todos desse simpósio. Eu sou Flávia Carolina Craveiro, sou da linha de pesquisa Educação Tecnológica e Sociedade. Meu orientador é o professor Brenner Ricardo de Oliveira. Meu título, Filosofia e Tecnologias Digitais na Escola Pública, uma interface com a Base Nacional Curricular Comum. Pode passar, vai. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui à BNCC. A BNCC é um documento que determina as diretrizes a partir de competências do que deve ser ensinado nas escolas e em toda a educação básica, desde a educação infantil até o final do ensino médio. Então, ela orienta um conjunto de aprendizagens essenciais a serem abordadas pelos educandos ao longo das etapas da educação e define como uma das competências gerais a serem
desenvolvidas. Aí, nesse sentido, eu quero trazer aqui a discussão da BNCC como um olhar integrado, né, como um olhar entre as áreas de linguagens que passam a contribuir juntas e separadas para um conjunto de competências, de saberes e trabalhos ligados ao processo de aprendizagem, né, diante ao uso das tecnologias, promovendo aí, então, uma discussão epistemológica, né, epistemológica no campo do pensamento filosófico. Pode passar. Então, eu trago aqui eixos norteadores. Eu pego a BNCC, o ensino da filosofia e as tecnologias digitais, né, onde elas se entrelaçam. Não dá para, dentro da minha pesquisa, falar de uma e não falar da outra. Então, nesse sentido, a FIA e a BNCC, elas juntas criam uma conexão a fim de ampliar uma articulação e intercambiar saberes, né, no campo tanto das narrativas aí, quanto no campo das discussões centradas na ideia das tecnologias digitais, né, e o ensino da filosofia aí, nesse sentido, vem para ajudar a gente a pensar como que a gente pode fazer essa ligação entre esses eixos. Pode passar, vai. Então, o problema é a questão norteadora desse projeto é investigar como que os professores de filosofia incorporam as tecnologias digitais a partir de uma questão de cunho filosófico, né? Como assim? Trazer são professores de filosofia, como que essa tecnologia pode ajudar um pensamento incorporando as tecnologias digitais. O objetivo geral é analisar como os professores de filosofia e tecnologias digitais em sala de aula a partir dessa questão curricular, ou seja, a partir dessa questão filosófica, né, como que eles pensam isso. E os problemas específicos seriam problematizar de forma transversal discussões sobre tecnologias digitais dentro do BNCC, mediadas por professores de filosofia. Analisar contribuições da BNCC de trechos que citam o uso das tecnologias digitais no ensino médio, né, que é o meu foco de pesquisa. Promover o digital com indicação de um recurso educativo onde a tecnologia é jogada por meio de uma questão filosófica a ser discutida. Pode ir. Então, meu referencial teórico busco a ideia aí de trabalhar com esses autores, são muito mais, né, mas na verdade eu escolhi esses, que eu vou pegar a ideia aí do Miguel Arroyo, que ele vai discorrer sobre a função da escola através de possíveis contribuições dos sujeitos e suas pedagogias, né? Como que a gente pode atuar na escola a partir desse olhar emancipatório. Eu pego a ideia da Renata Aspes, ela traz muito essa discussão sobre o ensino da filosofia como resistência, né? Essa ideia, como que a filosofia ela consegue resistir dentro de uma escola que mal consegue visualizar, mal consegue trazer a filosofia como uma disciplina importante. Então, ela vai discutir a possibilidade de operar com a filosofia como forma de resistência e como potência de transformação, né? A partir da contraposição de um discurso neoliberal, conservador, que está acontecendo, que a gente está vendo hoje mundialmente no país. Pego Paulo Freire aí, na discussão da educação como prática de liberdade, uma educação que gera uma manutenção da pluralidade dos discursos, né? Os diversos discursos entre o diverso e o singular, né? Uma ação pedagógica que não deve reproduzir apenas um discurso homogênico, né? É uma discussão, ela traz o singular do sujeito, que é o aluno, para ser o protagonista daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo que ele vê e daquilo que ele pensa
tanto na escola, na sala de aula, quanto na comunidade. Eu gosto muito da ideia do Foucault, quando ele traz a microfísica do poder, porque justamente essa ideia desse poder, né, que a gente vê até mesmo dentro da escola, que é um agrega algo de substantivo ali, né, algo de intrínseco que tem ali nas relações mais cotidianas, né, por isso que é a microfísica do poder, coisas pequenas ali que a gente vê, e que limita a subjetividade dos sujeitos, dos alunos, das pessoas ali atuando num conjunto maior que é a educação, né? Então, acerca desses discursos, esses discursos vão transformar as práticas políticas através das relações de poder, né? Então, é bem assim, nítido e passa muito por esse lugar do empírico, assim, a gente sente muito como professor de filosofia, de poder, na hora que você quer apresentar um projeto na escola, na hora que você quer conversar com os professores, para eles talvez cederem alguns momentos de os horários para a gente poder fazer um projeto interativo dentro da escola. Isso é uma questão muito difícil. A gente briga muito na escola, em sala de aula, por causa dessa. E aí eu trago a questão do Silvio Galo, assim, que ele traz uma discussão da filosofia como uma criação de conceitos, né? Então, como ferramentas. Aí ele vai trazer, vai pegar essa criação de conceitos e vai criar oficinas, né? Dentro da escola. E eu achei muito bacana, assim, essa ideia, né? Coisa que a gente deveria fazer mais. No mais, espero que a minha contribua aí para a comunidade, para a sociedade, né, para um todo, né, porque eu acho que a filosofia é uma questão muito importante a ser discutida e deve ser, como eu posso dizer assim, acolhida, de uma certa forma. No mais é isso, gente. Obrigada a todos, e ao professor Antônio e aos meus colegas aí, que me deram uma força aí, e agradecer a todos. Viu, gente? Obrigado. A Patrícia, eu quero fazer meu agradecimento especial à Patrícia, que me ajudou aí, eu tenho que até colocar aí para ela um destaque aí no nome dela, ajudou muito. O Alexandre, assim, nas discussões, assim, nos áudios e tal, o Wagner, então, assim, esse caiu do céu, gente, é uma maravilha. O Danilo, que eu fico também conversando com ele muito, é a Sandra, muito acolhedora, é uma mãe, né? É fantástico, assim. Sem vocês, eu não estaria. Agradecer ao professor André, ao Brenner e a todos. Obrigada. Obrigado, Flávia. O próximo apresentador vai ser quem? Agora eu fiquei meio... Falaram das meninas primeiro, mas... É o Alexandre. O Alexandre. Eles vão fazer em ordem alfabética, para facilitar, tá? O próximo é Alexandre Siqueira, que vai apresentar a pesquisa dele para a gente. Essa pequena falha aqui do apresentador. Ô, pessoal, eu preciso conversar com vocês por um tempo, para eu ver se o meu áudio está saindo na live, então eu vou enrolar só um pouquinho. Meu nome é Alexandre, sou professor de Geografia, tenho um canal no YouTube com meu nome, Alexandre Siqueira. Lá eu trabalho com várias questões relacionadas à legislação, e o áudio não chegou ainda no YouTube. Estamos aguardando, vai chegar, se Deus quiser. A minha orientadora é a professora Andréia de Assis Ferreira, uma grande orientadora, tem me ajudado muito. Ela coordena esse simpósio também. Já estou chegando. Deixa eu ver se eu falei. Tá indo.
Tá indo, tá indo. Saiu. Muito obrigado. Pode passar o Wagner, por favor? Como eu disse, né, a minha orientadora é a professora doutora Andréia de Assis Ferreira. Sou dessa linha, é a Educação Tecnológica e Sociedade, e o título da minha pesquisa é a construção colaborativa de vídeos como suporte multimodal nas aulas de Geografia da Educação Básica. Eu sou professor de Geografia de formação e pretendo analisar como essa construção colaborativa de vídeos ela acontece quando nós utilizamos a perspectiva multimodal nessa construção. Pode passar, Wagner, por favor. O nosso problema de pesquisa, né, a nossa questão norteadora, é compreender as possibilidades do processo colaborativo de construção de vídeo para o ensino e para a formação de professores. Então, a ideia aqui é que dentro das aulas de geografia, a gente possa analisar, identificar, compreender como que esse processo, quando ele acontece de forma colaborativa, ele acaba modificando o desenvolvimento, né, profissional dos professores, a formação dos professores e também o processo de ensino, né, nas aulas de geografia. O nosso objetivo geral é analisar as possibilidades do processo colaborativo de construção de vídeos para o ensino e para a formação de professores. Então, né, ela está ali alinhada com o nosso problema. O nosso primeiro objetivo é esse. Os objetivos específicos, eles giram em torno de analisar a produção de vídeo colaborativo como suporte multimodal. Então, aqui é o nosso recurso, né, educativo. Eu quero analisar essa produção em si, como que ela acontece. Né? Pode passar, por favor. E continuamos. Elaborar, implantar e analisar um projeto de ensino de produção de vídeo de forma colaborativa nas aulas de geografia e investigar se o processo colaborativo ele pode ocorrer durante a produção de vídeo por parte de alunos e professores nas aulas de geografia do ensino fundamental, em uma instituição pública e em uma instituição privada. Inicialmente, esse é o nosso objetivo, né? Aplicar esse processo, esses objetivos, essa ação em uma escola pública e em uma escola privada. A justificativa primeiro, que as tecnologias têm uma determinação legal para que elas estejam ali inseridas no âmbito escolar. No nosso texto, né, do projeto, a gente inicia com a Constituição, passamos pelo ECA, depois pela LDB, e chegamos aqui no algo específico da geografia, que são os parâmetros nacionais comuns e a Base Nacional Comum Curricular, que também trazem isso. Então, tem toda uma justificativa que diz por que a gente precisa trabalhar com isso nas aulas de geografia. A colaboração e a multimodalidade acabam auxiliando, né, nesse momento que estamos vivendo. Esse momento de pandemia acabou que a gente passou a vivenciar ferramentas tecnológicas de colaboração e a multimodalidade, né? Aqui, olha, um processo mais multimodal, né? Que é essa apresentação. Então, esse momento de pandemia, isolamento social, aula remota, ensino híbrido, que é a possibilidade que nós estamos, que a academia, né? A princípio está enxergando para o ano que vem. Tudo isso está ali correlacionado e esse trabalho pode dar ali uma base para que esse processo seja menos traumático. Nós temos uma escassez de trabalhos acadêmicos que estudam o ensino de geografia com o uso de vídeo, a colaboração e a multimodalidade. Então, a gente não tem a academia não tem se dedicado a essa temática, né, de forma intensa, então também se justifica esse trabalho por isso. E fazer pesquisas, né, que envolvam tecnologias educacionais sob a perspectiva da colaboração, uma forma de transformar o ambiente escolar de dentro para fora, sem que a gente tenha as imposições de projetos prontos, verticais. Então, é mudar o ambiente de uma forma mais harmônica, né, sem grandes
problemas para os envolvidos, que no caso são os professores e os estudantes. Pode passar, Wagner. O nosso referencial teórico ele tem 4 bases. A primeira é a colaboração. Nós temos alguns autores. O principal autor que vai fundamentar a nossa discussão é Ferreira A, que é a minha orientadora, André de Assis Ferreira. Ela define a atividade colaborativa. Ela diz que a atividade colaborativa ela depende do desenvolvimento de um ambiente compartilhado, que tenha como fundamentos os processos reflexivos de resoluções de problemas e de construção coletiva, que é o que nós estamos propondo no nosso recurso educativo. Né? Resolver problemas de forma que a construção seja coletiva, e a partir dali a gente pretende ver se isso cria realmente um ambiente colaborativo, uma proposta colaborativa real. Depois nós temos a multimodalidade, que é embasado na gramática do Visual Design de Cass, que é um autor, né, que vai sistematizar esse conceito. É a ideia dos significados, né? Ele também trabalha com a semiótica social, que a gente acaba discutindo de forma mais superficial, a gente não aprofunda tanto na semiótica social, mas sim na multimodalidade em si. E a multimodalidade aqui, apesar dele citar alguns parâmetros que a gente pode realizar durante a análise dos dados do próprio trabalho, esse trabalho vai se embasar na multimodalidade para a investigação de padrões, objetivos, de escolhas e de contexto social ao qual os alunos estão inseridos e como que isso impacta na produção e na construção de significados, né, que é a base, né, primária da multimodalidade, que são os significados. Né? Tudo tem um significado, tudo tem uma intencionalidade e, inclusive, a condição social ela interfere nisso. Nós temos o ensino de geografia, né? Não poderia deixar de ser. No texto nós começamos ali pela base legal novamente, aí descrevendo, inclusive as habilidades, as competências estabelecidas pela BNCC, pelos parâmetros curriculares nacionais também, né, que eu falei invertido lá anteriormente. Eu peço desculpas. E essa pesquisa, né, nós fizemos um grande levantamento de dados, né, no portal da CAPES e nos repositórios das universidades federais, para buscar os trabalhos que tratam do ensino de geografia com uso de tecnologias. Então, essa foi a tentativa, né? Nós encontramos 43 trabalhos que trabalham isso. Nós temos mais trabalhos, evidentemente, mas que trabalham a geografia como um todo, né? A geografia física. Enfim, não foi o nosso caso aqui, foi só um ensino de geografia. Então, tem toda essa descrição no trabalho. E aqui, as tecnologias digitais, que são conceitos, né, que são trabalhados o tempo todo nas 3 sessões anteriores. Entretanto, esse conceito está dissolvido, né? Ele é a base para a discussão, mas não tem um capítulo em si. Pode passar, Wagner, por favor. A metodologia, né, dessa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisação, né, como acho que foi a Patrícia que descreveu pesquisação, que busca compreender a produção colaborativa de vídeos, pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento profissional, né, dos professores. Os nossos instrumentos de coleta de dados serão entrevistas semi-estruturadas. Essas entrevistas acontecerão com professores, questionários com professores e estudantes, observação participante das atividades propostas no projeto de ensino, o recurso educativo. Então, a partir disso, nós vamos coletar os dados que vão dar base para que a gente possa responder o nosso problema de pesquisa e dar substância ali para que aqueles objetivos também possam ser alcançados. Os nossos sujeitos, né, irão compor essa pesquisa são professores e estudantes de 2 escolas, né? Em 2 municípios distintos, uma particular, outra pública. A intenção aqui não é comparar as realidades, porque, né, nós mais ou menos já conhecemos essas realidades, mas é perceber, né, dentro da multimodalidade como a condição social ela vai interferir na construção de significados.
Para isso, né, deixando claro que não há uma comparação, segundo os dados do IBGE, o celular, o smartphone, ele já está presente na maior parte dos lares brasileiros. E esse vai ser um trabalho, nós vamos ver agora no recurso educativo, que vai ser feito em grupos. Então, não serão necessários vários celulares. Na verdade, serão necessários 4 celulares, 5 celulares por turma, no máximo. E eu tenho a hipótese, creio que isso vai ser possível, né, independente da realidade socioeconômica dessas duas escolas, não sei para outras escolas, mas segundo dados do IBGE, isso poderia ser sim replicado, né, e esses dados, se eu não me engano, é uma pesquisa amostral de 2018, então possivelmente essa realidade até mudou um pouco, para melhor ou para pior, a gente não sabe, né, o Bolsonaro está aí ajudando bastante. Nós temos aí o recurso educativo, é um projeto de ensino, ele vai ser um trabalho colaborativo, então como um trabalho colaborativo, ele não pode ter imposições. Então tem algumas bases, alguns conceitos, uma forma de realizar que ela vai ser proposta aos professores, e a partir dali nós vamos construir esse projeto em si. Mas a base dele é a produção de vídeo pelos estudantes, incentivando ali o protagonismo juvenil, incentivando ali a construção de conhecimento pelos próprios estudantes. Então, essa assim, é a base, né, do nosso trabalho, dessa produção. Como vai ser? Se vai ser necessário fazer uma formação inicial com os professores, se isso vai ser produzido só com a imagem, ou sem imagem, ou só a voz, ou slides, isso tudo vai ser decidido em conjunto no próprio trabalho. Esse projeto de ensino, ele vai ser um projeto de ensino colaborativo. Então, para ser colaborativo, a gente precisa dar essa liberdade. Consequentemente, isso traz um risco metodológico, né? A gente não sabe muito bem como que esse projeto de ensino ele vai ser literalmente executado. Entretanto, é a garantia da possibilidade de realmente realizar um trabalho colaborativo, sem que a pesquisa atrapalhe nisso, né? Lembrando lá o início, a gente pretende analisar, verificar se é possível que um trabalho colaborativo ele aconteça quando os alunos produzem vídeos. Então, a pesquisa não pode atrapalhar nisso, né? Então, essa é a nossa tentativa. Aqui tem o meu canal do YouTube, meu Instagram e o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Agradeço. Ok, obrigado, Alexandre. O próximo expositor é o mestrando Danilo Ornelas, certo? Ele vai expor para a gente o trabalho dele. Aí pode falar, Danilo. Muito boa tarde a todos. Eu sou Danilo Ornelas de Souza, sou orientado pela professora doutora Glaucia Maria dos Santos Jorge e venho apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa, que é Tecnologia Social, um estudo de caso sobre o uso do material educativo Açaí em Raízes Perdidas, primeiro ciclo do ensino fundamental em Belo Horizonte, na região metropolitana. O meu trabalho ele compõe de uma tecnologia social mais voltada para a prevenção do uso de drogas e gira em torno da rede estadual de ensino de Minas Gerais. E as tecnologias sociais, a gente vai verificar a sua aplicabilidade nas escolas da região metropolitana da capital mineira. O problema da minha pesquisa foi baseado na investigação do motivo da rede pública não utilizar uma tecnologia social própria de combate ao uso de drogas, principalmente entre crianças e jovens que estudam nessas escolas. Resumidamente, a gente vem apresentar aqui para vocês o conceito de tecnologia social como procedimentos, metodologias, técnicas que são criados a partir de necessidades sociais. Com a possibilidade de solucionar um problema local, associando as formas de organização coletiva para alcançar inclusão social e melhoria de vida. Então, a tecnologia social ela está voltada diretamente
para a qualidade de vida, segundo Juni Pereira. Pode passar, por gentileza. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a percepção dos estudantes e professores de 4 turmas do primeiro ciclo de ensino fundamental sobre o uso do material educativo Açaí em Raízes Perdidas. Esse material educativo, ele está sendo disponibilizado pelo Centro Regional de Referência em Drogas da Faculdade de Medicina da UFMG. E a gente vai trabalhar com 4 turmas, 2 dessas turmas terão acesso e outras 2 turmas não trabalharão com essa cartilha educativa, que foi baseado no livro Açaí em Raízes Perdidas. Pode passar, por gentileza. Como objetivos específicos, aqui a gente tenta problematizar o uso do material educativo como objetivo de aprendizagem do uso de drogas e como uma prevenção também, né? Então, a gente vai trabalhar com foco na prevenção dos estudantes. O insumo teórico para a formação de professores que trabalharão com esse material educativo, com essa cartilha, e depois identificar as demandas para possíveis formações, né, dos professores e o uso e aplicabilidade do material educativo como uma ferramenta de tecnologia social. Pode passar, por gentileza. O problema de pesquisa foi baseado na investigação do motivo da rede pública de ensino não utilizar uma tecnologia social própria. A gente verificou que tem outras tecnologias, mas não uma própria, de prevenção e combate de uso de drogas. Sendo a escola um ambiente de aprendizado, seria necessário essa integração de uma tecnologia social com a comunidade no sentido de prevenir as crianças e jovens. O referencial teórico foi baseado no Dicionário Crítico de Educação e Tecnologia e Educação à Distância, do Daniel Mill, que foi a base para tirar os conceitos de educação, de tecnologia, de educação tecnológica, de tecnologias sociais. O recurso educativo foi alcançado com a parceria com a Faculdade de Medicina. Essa cartilha foi feita a partir de um livro chamado Açaí em Raízes Perdidas, que trata essa questão de prevenção e de informação sobre o uso e abuso de drogas, e foi adaptado e publicado pelo Centro Regional de Referência às Drogas da Faculdade de Medicina da UFMG. A gente também está acompanhando o Manual de Abordagem de Dependências Químicas, que é um livro do Dr. Frederico Garcia, também da Faculdade de Medicina, e a gente espera, com esse material, tornar uma tecnologia social com aplicabilidade para a rede estadual de ensino. Pode passar, por gentileza. Então, o recurso educativo seria com base nessa cartilha, que 2 turmas do ciclo do ensino fundamental trabalhariam e outras 2 não. Assim que tivermos todos esses resultados, a gente verificaria se teríamos condições de trabalhar como uma tecnologia social. Espero que todos tenham entendido. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Danilo, pela exposição. Agora vamos para o nosso sexto colega, o Wagner Diógenes de Souza, que vai expor o seu projeto e as questões dele contidas. Boa tarde a todos, a todas. É uma imensa satisfação estarmos aqui juntos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, por estar nesse local. A gente se questiona por que motivo estar em vários lugares e que a gente seja instrumento dele para alcançar mais pessoas, e principalmente o que a gente está trabalhando aí no uso de tecnologia. A nossa colega aí, a Flávia, já disse tanto da importância dessa parceria nossa, do nosso grupo, e contando aí com o grupo
de 2019, 2018, que nesse simpósio a gente conseguiu interagir e está fazendo esse trabalho perante a todo mundo aí, agradecendo o senhor também, professor Antônio, por estar aí nos ajudando. E aí, no sentido da nossa pesquisa, da linha de educação, tecnologia e sociedade, meu nome é Wagner Jorge Souza, e sou orientado pela professora doutora Dulcelina Erim Pimenta Arruda. E o nosso título aí, o uso pedagógico da tecnologia digital na Escola Estadual Professor Afonso Neves. Com esse título, cabe uma contextualização do papel meu como profissional e como pesquisador e também onde eu estou. E aí eu gostaria de colocar um histórico. Sou graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais em Física e sou professor de Física da Rede Estadual de Minas Gerais. E após essa graduação, inserido na rede estadual, busquei me especializar em design instrucional, buscando a questão da tecnologia. E como professor, a gente já implementava a questão de uso de tecnologia, usando o Facebook, usando depois o WhatsApp. Eu mesmo, usando essa tecnologia, fui para gestor da escola, e aí já não cheguei a usar tanto o WhatsApp como professor. E aí, ao deparar nessa escola, chegamos a essa escola onde pudemos implementar, desde 2016, o Wi-Fi liberado para todo mundo, para os alunos, 24 horas, ou seja, o tempo inteiro na escola, com um laboratório de informática funcionando, um sistema de som, ou seja, a implementação de tecnologia da escola. E é importante colocar a localização da escola, que ela está localizada no bairro São Francisco, que é a escola mais próxima, por exemplo, da FAI, Faculdade de Educação, ao qual a gente está inserido nesse programa, o Promestre. E então a gente recebe muitos professores com parcerias, muitos alunos por meio de estágio, e também várias, o PIBID, temos o PIBID em nossa escola. Então a gente veio buscar no Promestre, já colocando como justificativa, essa capacitação, esse aprendizado, para podermos dar essa formação continuada. E assim, como já tivemos pesquisa lá, e nossos colegas colocaram bem todos os trabalhos deles, está sendo feito e é para ser feito em uma escola. Então, assim, a gente entender e pesquisar como é feito esse uso dessas tecnologias que estamos todos aqui numa escola, e aí por a escola ao qual eu trabalho. E já como nós estamos falando aí, vemos a questão do problema. Então, a questão que nos norteia a pesquisa ela vem compreender e analisar, né, o uso pedagógico das tecnologias digitais na escola, qual eu citei. E aí é importante nos pontuar, porque esse projeto, inicialmente, ele foi remetido ao Promesse, nós não tínhamos a questão do isolamento social, devido a essa situação. E ela vem agora fechar com chave de ouro, como que a gente vai pesquisar, ainda não sabemos ainda se a gente consegue mensurar o antes e o depois, mas e aí está até o durante e após esse isolamento social, pesquisar esse uso da tecnologia digital pelos profissionais, né, da escola, e como que ela está sendo trabalhada. Então, as questões que nos norteiam, como que essa tecnologia digital ela está sendo utilizada em sala de aula, né? Saber essa frequência com que os professores, os educadores, eles usam essa tecnologia na escola. E nesse sentido também a gente vai remeter mais para frente aí que comunga com o nosso recurso educacional, que é se essa tecnologia ela está implementada por exemplo, no projeto político-pedagógico da escola, e essa tecnologia ela é funcional, né? E como que essas tecnologias elas são utilizadas, e se essas questões que a gente está colocando, se ela faz sentido, né, no coletivo da escola, e vendo a gente poder ter a chance, a oportunidade de vivenciar exatamente nesse período
devido ao isolamento social. Então, nesse sentido, o nosso objetivo, né, o objetivo geral é investigar como os professores tratam o uso da tecnologia digital na escola ao qual a gente estamos referindo. E aí vemos para os objetivos específicos, que é analisar as concepções que os professores têm, né, do uso pedagógico dessa tecnologia, identificando o sentido e os significados atribuídos por eles. E aí a gente vai ver até lá na questão do referencial teórico, nesse sentido, e temos que ontem tivemos até a palestra do professor, né, o Moran, que nos vem relacionar essa questão dos sentimentos, das metodologias ativas, que é muito, que tira eu não sei como que eu posso falar agora, da máquina, e tenta colocar sentimentos em tudo aquilo que a gente trabalha. Nós trabalhamos com a tecnologia. Pode passar, Wagner. Wagner sou eu. Objetivos específicos, continuando, é identificar, né, esse tipo de uso de tecnologia nas práticas de ensino dos professores durante e após o isolamento. E aí ele vem fechar, né, tudo isso, e essa é a importância que eu vejo do Promestre, porque o Promestre ele finca a raiz ali e dá uma contrapartida para onde nós estamos pesquisando. Todos nós que pesquisamos, ou aqueles que vai nos assistir aí e quer entrar no Promestre, ela tem essa característica de deixar um recurso educacional para onde nós estamos pesquisando, no sentido de interferir positivamente onde nós estamos, e a maioria de nós pesquisamos onde a gente está fincado ali, trabalhando. Então, a gente vai desenvolver aí uma abordagem em coletiva, né, o nosso colega aí, o Alexandre, colocou muito bem essa colaborativa, que as turmas aí vêm nos anteriores que nos precederam, vêm nos ajudar e nos auxiliar também, nessa proposta de implementação lá do nosso projeto político-pedagógico, que contempla a questão do uso de tecnologia, que temos inclusive uma turma, né, temos turmas lá de técnico em informática, mas não é só nesse sentido, a gente vai utilizar a pesquisa na educação básica. Disso tudo que já basicamente a gente estava falando, vem e remete à justificativa do projeto, né? A essa importância de estarmos pesquisando o uso pedagógico das tecnologias digitais na educação pública, e principalmente nesse momento ao qual nós estamos inserindo. E a gente vai ter muita coisa para pesquisar, principalmente quais as consequências, né, desse trabalho, dessa carga de trabalho que todos nós estamos vivenciando, colegas nossos acabamos de colocar aí, que dá dificuldade de entregar dessas demandas exaustivas ao qual a gente está tendo, e de uma pressão que reflete, inclusive, no nosso emocional. E é o momento da gente analisar e pesquisar e ver o que está aí. Teve uma situação ontem até inusitada, nesse sentido de pesquisar o isolamento da tecnologia, uma profissional, uma pedagoga, que teve um acidente de trabalho porque passou a cadeira que ela estava após uma reunião reunião pedagógica e acabou machucando o pé na cadeira. Aí eu até pergunto, isso é acidente de trabalho? Bom, isso vai ser para a nossa pesquisa. E nesse sentido, né, esse desenvolvimento coletivo para a implementação no uso pedagógico da tecnologia, fincando essa bandeira aí. Nesse sentido, nós temos aí a questão do referencial teórico que está posto aí. Eu não sei, Alexandre, se puder falar a questão do tempo, que às vezes eu falo demais. O Castro, o Pierre Levy, o Junqueira, todos esses aí são nomes que a maioria de quem está talvez já conheça, mas me chama a atenção, principalmente o que estava me chamando a atenção até antes do isolamento social, é o que o Eduardo Junqueira falava e estudava da questão do uso das tecnologias, porque às vezes nós profissionais usamos os nossos smartphones e toda a tecnologia para acessar banco e tudo, e às vezes não levávamos isso, ou não levamos, é o que a gente vai pesquisar e querer ver com esse isolamento social,
tudo que a gente conhece de tecnologia nós não levávamos para o uso pedagógico da escola. Parece que a gente esquecia. Será que isso agora mudou ou era antes? É o que a gente vai estar pesquisando. Se com o isolamento social nós aprendemos a utilizar melhor a tecnologia, podemos levar isso para lá, está sendo usado, é o que a gente vai estar nós vamos estar trabalhando nesse sentido. E esse trabalho, né, o Tardif vem com a questão do trabalho pedagógico, com essas limitações, né, os problemas que nós temos. O Dairel e o Carrano, ele vem, aí não podemos esquecer que nós estamos numa escola, o objetivo é estudar os professores, né, da escola, a equipe pedagógica que trabalha com magistério, mas não podemos esquecer do aluno, porque é o nosso objetivo de interação. Então ele vem nos trazer qual que é a necessidade dos alunos, esse aluno que chega à nossa escola. E vem a Kensky, o José Moranco, que eu já falei, aí Bento, que vem nos trazer a questão da investigação, da metodologia de pesquisa, e o Vasconcelos e o Godotti, que a gente vai trabalhar, não podemos deixar de analisar e a questão do projeto político-pedagógico da escola. E como que vai ser feito essa pesquisa? A priori, então essa pesquisa vai ser... aí está exatamente um conflito como profissional da escola, se vamos usar uma pesquisa exploratória ou uma pesquisação, porque ao utilizarmos a pesquisa exploratória, eu teria que me afastar para fazer essa pesquisa, afastar profissionalmente, e como gestor da escola, como que eu não interfiro nesse processo que está sendo feito? Então essa dificuldade muito grande. Então, neste momento, optamos para fazer a questão de uma pesquisação, que vai ser elaborada primeiro com levantamento bibliográfico, o qual a gente tem feito, e temos as teses que já foram separadas, para analisar como a pesquisa que já foi feita e ver para que caminhos que nós vamos aí. Depois, iremos aplicar questionários, né, a esses profissionais, e a partir daí fazemos entrevistas com alguns, aos quais selecionaremos esses quais, e a partir daí fazer essa pesquisa de forma, acredito que na pesquisação, na escola, e aí está esse ou durante, após ou durante ou após, porque a pesquisa vai ser realizada, né, especialmente no ano de 2021, e a gente não sabe se vai estar ainda em isolamento social, ou se a gente vai estar de forma presencial, e aí a gente, por isso, esse EO nesse caso. E como já foi dito aí, a questão do nosso recurso, né, que é fincar bandeira, cravar lá no projeto político-pedagógico o uso das tecnologias digitais na escola. E a partir daí, divulgar de que forma, colocando isso, a escola conta com um site, com todas as redes, e hoje já... Mas antes mesmo, esse site, ele foi um dos primeiros sites com domínio.escola feito no Brasil. Ele já tem lá o nosso site, onde ele vai ser colocado lá como um repositório, de forma que pode ser até feito como um curso assíncrono. Aquelas escolas ou aquele profissional que queira ver como foi elaborado esse processo de construção, está lá os passos para que as pessoas possam replicar e se adaptar a esse modelo de uso da tecnologia na escola. Eu não sei se eu falei demais, eu volto a palavra aí ao nosso Antônio, professor Antônio. Tudo tranquilo, não, que isso, Wagner. Esse é o momento de vocês exporem, evidentemente. Agora nós vamos abrir para algumas questões foram levantadas pela audiência, né, algumas perguntas, tem muitas observações parabenizando as pesquisas, o esforço, as apresentações, né, o sentido do engajamento de vocês. Tem duas questões que foram mais direcionadas, uma para o Danilo, que é acerca das possibilidades de extensão do recurso tecnológico, né, do recurso educativo, para espaços diferentes daquele que é o motivador da pesquisa, né, espaços como os das redes escolares, né, se existe essa perspectiva, né?
Existe sim, professor, ótima pergunta aí. E no primeiro momento a gente vai fazer essa análise de escolas, de uma escola, né, da rede estadual de ensino, que a gente já tem em mente, mas como é uma tecnologia social, assim que validarmos o material educativo, poderá sim, já estamos já viabilizando uma forma de repassar essa tecnologia para as outras esferas, estaduais, municipais, privadas, federais, quem sabe. Isso tudo é um protocolo que também temos que acompanhar, que é junto com a Faculdade de Medicina, o Centro Regional de Referência em Drogas, da UFMG, que está subsidiando o material educativo. Então, a gente depende também deles para a gente tentar viabilizar esse acesso para as outras redes. Então, uma outra questão agora para o Alexandre, que é só para ele desdobrar um pouquinho a relação entre construção de vídeo e o estudante ser protagonista do própria construção dele do conhecimento, da apropriação significativa. Só um pequeno desdobramento. Sim. O processo de ensino-aprendizagem, ele acontece de várias formas, né? Quem sou eu aqui para dizer qual vai ser a forma correta, a mais eficiente, a que vai cumprir de forma mais adequada os objetivos, né, daquela aula. Mas, habitualmente, o comum é que o aluno ele acabe sendo um espectador da aula. Normalmente, esse aluno ele fica sentado, o professor à frente, em algumas escolas ainda, inclusive com o púlpito, né, com um tablado, e o professor ali ele detém o conhecimento e ele passa para os seus alunos, né? Literalmente alunos. E a perspectiva desse trabalho é trazer os estudantes como protagonistas desse processo de ensino-aprendizado. O professor ele assume o papel de mediador, né? Ele vai fazer a mediação dos processos educativos de forma a possibilitar que o estudante consiga alcançar as habilidades e competências previstas para aquele conteúdo, para aquele ano, para aquele bimestre, enfim. Mas não o professor como detentor único do conhecimento. Aqui é uma hipótese, né, que os estudantes das turmas, em muitos casos, terão mais conhecimento que os próprios professores na construção e elaboração de vídeos. É uma possibilidade bastante plausível que isso venha a ocorrer. Então, nesse trabalho, a proposta é que eles sejam protagonistas, né, que a gente garanta que eles construam, é isso, é permitir que eles tenham a mediação do professor, dali dos conhecimentos necessários, mas que eles possam, de forma colaborativa, pensando ali na perspectiva multimodal, construir conhecimento a partir de vídeo. Então, é esse o ponto de ser protagonista, né? É nessa perspectiva. Tá mudo. Ok, obrigado, Danilo. Obrigado, Alexandre, perdão. Danilo tinha sido a primeira pergunta. Eu tenho só uma questão mais geral aqui. Eu como sou professor de vocês, né, você é um pouquinho malvado, é uma questão geral, que na verdade, é uma questão de princípio também, só para ver vocês explorarem um pouquinho. Cada um teria aí por volta de uns 3 minutinhos, tá certo? Que é a questão seguinte: frente ao papel da educação, papel social, né, cada um percebe e atribui à educação, como é que o uso de mediações metodológicas digitais e mesmo de outras naturezas se articulam a esse papel, né, esse papel social. Como é que vocês pensam isso? Aí pode começar aqui pela ordem da tela, Patrícia, né? Usar a ordem da tela. Assim. Tudo bom? Não, eu acho que é uma pergunta extremamente relevante. A gente precisa, como eu falei, o meu interesse pelo Promestre foi justamente de entender essa contribuição para a educação pública e educação brasileira, né, enquanto sistema. E eu acho que tem
no caso do meu projeto, né, que é de realidade virtual aumentada, tem uma relevância no sentido de realmente sair da sala de aula no sentido mais físico e como o Alexandre e o Wagner falaram um pouco, essa rigidez que tem dessas metodologias mais tradicionais de ensino, né, que não tem tanta flexibilidade. Eu acho que esse recurso poderia ampliar nesse sentido os horizontes, né? Então, eu fico pensando nas questões mais do Vygotsky e nas questões mais cognitivas também do Piaget, o tanto que ampliar esse espaço poderia ser importante. Então, muitas vezes a gente fala assim que a gente não teria condições de levar os nossos alunos em trabalhos de campus. Eu trabalhei em Nova Contagem, que é muito distante, e a grande parcela dos meus alunos nunca foi num shopping, nunca foi numa área de lazer, porque eles ficam a 22 quilômetros do Eldorado, que é o bairro mais comercial, que tem mais aparelhos de lazer e de cultura de Contagem. Então, é um acesso que fica muito restrito. E eu imagino que com a utilização dessas ferramentas, a gente possa explorar aí museus internacionais, que talvez seria algo que nem né, os alunos de escolas mais centrais teriam a oportunidade. Obviamente, isso não substitui o trabalho de campo, isso não substitui o papel do professor, isso não substitui nenhum desses outros mecanismos e recursos pedagógicos que são tão valiosos e importantes. Mas eu imagino que essa interação com os objetos, para as crianças que estão desenvolvendo a cognição, até para uma percepção de proporção, para uma percepção cultural desses objetos que são estudados, muito interessante. E, por outro lado, pela motivação, né, trazer aí para os estudantes algo que fuja da caixinha, escrever na lousa e ser tarefeiro, como também o professor Moran falou ontem, né? Muito tarefeiro. Às vezes a gente até usa o recurso, usa o vídeo, usa vários instrumentos aí, usa o celular, enfim, usa as tecnologias disponíveis, mas a gente continua numa lógica tarefeira, né? De pedir o aluno para fazer uma quantidade X de tarefas. E eu acho que a gente pode, com essas ferramentas, se usadas com a metodologia correta, se estudadas com uma visão, uma posição crítica, elas podem proporcionar aí um avanço nesse sentido. Obrigado, Patrícia, e o Wagner aí. Bora aí pra gente, uns 3 minutinhos. Vai, ficou sem? É que eu estou tentando abrir aqui, porque eu estou apresentando na posição que estava aqui, a faixa de apresentação está exatamente em cima do microfone. Nesse sentido, de qual relevância que a gente tem social sobre essa pesquisa, só aqui temos aí, tirando 5 justificativas. Se a gente observar o estudo que a Patrícia está fazendo, o Danilo, a Sandra, a Flávia e o Alexandre, todo esse envolvimento, tudo isso é para onde? Para ser disponibilizado na escola pública, basicamente. Lógico, escola pública, particular, na escola. E aí a gente precisa entender como que os professores vão ver essa tecnologia. Então, a dificuldade que todos nós aqui que trabalhamos a tecnologia, quebrar esses paradigmas que foram colocados é muito difícil. E aí, uma forma benéfica que o isolamento social veio é quebrar várias situações disso de não quero aprender, não quero discutir, não quero conversar, não tem jeito, tá aí e vamos fazer. Mas feito isso, ao retornarmos para nossa, digamos, ao modo presencial, e o que vai ser feito disso? Disso tudo que a gente está aprendendo, como que a gente vai avaliar isso tudo? Como que a gente vai, e principalmente influenciar o professor, ou todos nós com uso de tecnologias, com sentimento? Tirando essa mecanicista, essa coisa de fazer, por fazer, sem sentir o que a gente está fazendo. Então, hoje, vamos lá, quantas coisas hoje aprendemos já com o uso da tecnologia? Eu estou falando hoje. E aí, ela é útil?
ou não é útil? Todas essas ferramentas, o que a Sandra até colocou, sensacional. Tá, eu vou querer usar ela? Posso muito bem não querer usar, porque eu tenho outras opções que é adequada à minha escola. Então, nós precisamos discutir tudo isso, aí eu vou passar. E a discussão, ela traz conhecimento, ela nos traz propriedade para fazer escolhas melhores para cada um. Então, nesse sentido que a gente vê essa relevância desse uso pedagógico da tecnologia. Né? E aí, por exemplo, será que a gente, por exemplo, será que a gente, ao usar o celular, ali a gente não está só replicando algo? Que tal produzir conteúdo? Que tal sermos, né, expandirmos ao infinito e além aí? Passo aí a palavra. Obrigado, Wagner. E aí, Alexandre, vamos lá? Tem mais uma. Ô, professor, o senhor poderia repetir a pergunta? Porque quando o senhor fez, eu estava fazendo a configuração aqui, eu me perdi. Tudo bem. É um comentário sobre pensando no papel social da educação, como é que as mediações tecnológicas, sejam elas digitais ou de outras naturezas, podem se articular a esse papel. É uma pergunta complexa, né, professor? Que a gente dificilmente dificilmente vai conseguir chegar numa resposta ali exata, né? Mas eu acredito que as tecnologias digitais e as tecnologias de uma maneira geral, elas têm essa capacidade. Infelizmente, a gente está submerso em um mundo capitalista, né? Que as relações interpessoais elas estão todas condicionadas por algum interesse, inclusive a nossa própria sobrevivência, né? Se a gente não conseguir comprar um arroz de R$40, a gente morre de fome. É isso. Essa é a possibilidade do modelo capitalista. Então, a gente está submetido a isso. E esse processo, né, quando ele é mediado por tecnologia digitais, ele pode, de uma certa forma, ter um viés popular. Uma coisa que eu acredito, pessoalmente, é que a tecnologia, apesar de não ser uma benesse dos plutocratas capitalistas ou dos burgueses, não é isso, né? A gente vende a nossa força de trabalho, em muitos casos, para comprá-las. Elas têm essa capacidade, porque, de uma certa forma, essas informações elas estão mais acessíveis às pessoas. E quando a gente propõe um trabalho com o uso da tecnologia, né, e principalmente numa linha que ela é da tecnologia, né, dentro do mestrado profissional e com professores, né, reais, de fato, professores que estão ali na labuta, né, nós estamos aqui, muitos de nós estamos aí brigando com os pets, com o WhatsApp, né, real, fazendo plano de aula, a gente faz a pesquisa e a nossa atividade funcional não para. Então, quando a gente faz isso, nós que estamos realmente vivenciando ali a sala de aula, a possibilidade de construir algo popular, que seja acessível para todos, a maior parte das realidades socioeconômicas que pelo menos a nossa bolha, né, está ali submetida, né? Quando eu digo bolha, eu digo escola e as suas relações interpessoais ali, ela tem maior possibilidade de dar resultado, né? Então, a tecnologia, ela tem essa capacidade. E é algo que eu acredito, por isso que eu proponho um trabalho que ele coloca o protagonismo nos estudantes e vai utilizar as tecnologias, mas já contando que vai haver diferenças. Mas os significados serão diferentes. Por isso a multimodalidade, por isso que eu quero analisar esses significados. Por exemplo, quando eu coloco a câmera em uma determinada posição, o que eu quero dizer? Por que tem uma luzinha lá atrás? Né? Tudo isso tem algum sentido. Por que o Antônio, ele tem no fundo dele ali uma biblioteca? Né? Tudo isso tem significados que em muitos casos são intuitivos. A gente não, né? A gente faz de forma intuitiva. A gente reproduz padrões. E isso tudo tem significado e esses significados podem ser expressos pelas tecnologias e eu acho que a tecnologia ela consegue ser o veículo para a gente analisar isso e quem sabe pelo menos para a minha realidade, para a minha bolha, para a minha escola, para as escolas que eu estou pesquisando e para as escolas que vão replicar o meu trabalho, a gente não possa fazer ali uma mudança, né? Uma mudança social, mesmo que mínima. Obrigado, viu, Alexandre? E aí, Flávio?
Pensando aí a nossa disciplina, até porque eu sou professor de filosofia também. Então, pensando nesse papel social da educação, eu penso que a ideia seria partir da ideia, falando assim, do que eu trabalho, né, a partir da ideia da filosofia, né, buscar essas ações inovadoras que podem ser compreendidas a partir da apropriação dessas ferramentas tecnológicas, sabe? Em que o sujeito, né, ali, se sente protagonista, né, se sente, como eu posso dizer assim, se sente importante nesse sentido, porque as tecnologias, elas são utilizadas, né, ao meu ver, assim, em forma em que os atores sociais, né, da escola fazem dela uma forma de luta e de resistência, assim, como se a gente pudesse usar as tecnologias também como forma de resistir ali dentro da escola, dentro da educação, né, para uma escola, assim, uma escola que a gente pode dizer, uma escola laica, por uma escola democrática, por uma escola pública. Então, eu acho muito importante pensar dessa forma a partir do papel social da educação em prol das tecnologias. Falou. Obrigado, Flávio. E aí, Sandra? E aí, professor? Eu acho que, como papel social, não podia ficar distante da realidade da capacitação do professor, porque o professor da escola básica, ele até tem um acesso à tecnologia, a escola pode estar equipada, a gente tem escolas modelos, como a escola do Wagner, que oferece todos esses dispositivos, artefatos, mas se você não tiver uma capacitação, se você não tiver uma linguagem e oferecer a sala de aula como um instrumento de reforma mesmo, radical, de você deixar o aluno colocar a mão na massa. Isso não vai ser feito, não adianta só você ter o artefato e você ter o professor qualificado. A escola também precisa se renovar, né? Então, isso não é uma guerra única, não é só um personagem. A gente vai ter que reformar a escola, vai ter que reformar a metodologia, vai ter que reformar, principalmente, a consciência da família. Porque antes você não podia levar um telefone, agora você vai precisar dele na sala de aula porque mudou muita coisa, né? Então, eu acho que, assim, a mudança social não está em apenas um pilar, são vários pilares, e para isso a gente precisa, primeiro, sair do impacto, né, da pandemia e colocar o pé no chão e falar, e agora? Estabelecer um algoritmo de comportamentos que você vá ter para ter um sucesso lá na frente, você tem que estabelecer passos agora. E para isso você precisa desmembrar esse problema em pequenos problemas que você vai resolver. E aí você abstrai, né, isso faz parte do pensamento computacional dos eixos, você vai abstrair e você foca em um de cada vez, e para isso a gente vai precisar também de uma cobrança, né, da família, da escola, dos alunos, aonde? Na legislação, né? Principalmente, desde o PPP da escola, que é construído junto, até lá a nossa LDB, até a nossa BNCC, tudo isso a gente vai ter que revisitar para poder daí, então, colocar a tecnologia da forma certa, educacional. A gente vai precisar disso. São vários atores nesse momento construindo esse nosso futuro que já, em muitos países, já é até passado, né? Então, eu acredito que isso não vai demorar, mas eu acho que já passou da hora de começar. Obrigada. Ok, Sandra. E Danilo? Boa tarde. Professor, a relação sociedade, tecnologia, educação está presente agora, foi intensificada pela pandemia que estamos passando e gera várias dúvidas, porque as nossas crianças, nossos alunos, nossos filhos, sobrinhos, todos têm acesso, a maioria tem acesso, né, a tablets, computadores, celulares para brincadeira. E será que eles também estão tendo esse acesso
a informação, para a educação, realmente a criança tem o direito de brincar, mas eu acho que ela precisa também utilizar essas ferramentas tecnológicas para o aprendizado. E isso, como os colegas já falaram também, durante um certo tempo foi um tabu, foi uma dificuldade, né, para tentar associar a tecnologia com a educação. E a escola pode ser um facilitador disso. A gente tem que abraçar a causa tecnológica, tem que começar a trabalhar desde cedo com as crianças dessa forma de apresentação, de conversa audiovisual que temos hoje em dia, e com a tecnologia na palma da mão, trazer essa facilidade para que elas no futuro não tenham problemas, e que sempre seja a tecnologia um facilitador e não uma parte para dificultar esse acesso à informação e à vida social também, né? Que hoje a gente está tendo muito acesso às redes sociais, mídias sociais, o contato tem sido feito bastante por nossos aparelhos, né? Então, esse vínculo é que a gente tem que tentar fortalecer. Esse é o meu recado para vocês. Ok, obrigado. Eu queria agradecer aos nossos 6 expositores, as apresentações, aos comentários, esclarecimentos. Gostaria de agradecer também a todos que acompanharam, de certa forma, que chamar a atenção para terminar para algo que é bastante característico da nossa linha, nesses últimos 3, 4 anos, que é a busca por uma atuação em conjunto, né, seja dos docentes e principalmente dos pesquisadores mestrandos, né, exatamente para que a gente possa configurar um trabalho em equipe e que os trabalhos e esforços eles se potencializem, né? Quer dizer, que a equipe possa sempre ser composta por pessoas dispostas a se auxiliar, cruzar as dificuldades, que são muitas, os desafios de várias ordens que também se impõem necessariamente a um trabalho de pesquisa de pós-graduação, né? Que não é um trabalho fácil, é um primeiro momento no mestrado de configuração de pesquisa, de aprendizado de pesquisa, né, de um desenvolvimento de um projeto em torno de questões, temas e problemas, e aí, no caso profissional, de um desenvolvimento de um recurso que se coloca à disposição da comunidade, das comunidades educacionais. Então, por isso, tem ainda isso que normalmente os mestrados acadêmicos não têm, né? O mestrado profissional, os programas profissionais têm esse plus, né, que é trazer uma intervenção qualificada, torná-la disponível a quem milita nas áreas de educação. Então, eu quero agradecer a todos, convidar para as atividades do simpósio. Esse é o nosso último dia, mas ele está correndo solto, uma série de iniciativas, de minicursos. Então, todos participem e tirem o máximo proveito. Tá certo? Um abraço a todos, boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau a todos.